Olá pessoal, aqui é a professora Rutiele do canal do Cálculo e na aula de hoje nós daremos início a uma sequência de vídeos onde estudaremos todo o cálculo 4 aqui da instituição que eu trabalho, que é o Cefet Minas Gerais. Nessa primeira videoaula, nós definiremos o que é uma sequência de números reais e o que significa dizer que essa sequência converge ou diverge. Veremos também como calcular o limite de uma sequência e a definição formal que a gente usa para isso. Vamos aprender? Então, pessoal, hoje nós vamos começar aqui falando sobre as sequências, iniciando a nossa playlist sobre sequências e séries de números reais. Então, a nossa primeira definição é o que é uma sequência infinita. E a definição é a seguinte: uma sequência infinita de números reais é uma função. Então, aqui para nós, gente, a sequência é uma função. Então, ela obedece tudo que uma função obedece. Essa função, o domínio é o conjunto dos números inteiros positivos, que nós podemos denotar também como o conjunto dos números naturais. Eu coloquei um asterisco aqui porque a maioria delas começa no 1, tá? Então, essa função que a gente chama de sequência, eu vou chamar de AN. Então, o AN é um F, uma função, que toma por base a entrada naturais. Então, entra números naturais e sai números reais, tá? Então, entra um N, sai um AN. As sequências podem ser descritas por meio de regras. Então, elas podem ser descritas por meio de regras que especifiquem os seus termos ou por meio da listagem dos termos. Olha como que é. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Esses exemplos foram tirados do livro do Thomas, que é o que eu uso aqui para essa parte da matéria. Coloquei a primeira sequência, AN igual a raiz de N. Então, eu posso chamar a sequência assim, raiz de N, ou eu posso colocar os termos da sequência, ó. Começando 1, quando N for 1, quando N for 2, quando N for 3. Então, entra 1, sai raiz de 1. Entra 2, sai raiz de 2. Entra 3, sai raiz de 3. Entra 4, sai raiz de 4. Entra N, sai raiz de N. E assim eu vou fazendo até infinito. Tá vendo? Por isso que a sequência é... O conjunto aqui é infinito. É uma sequência infinita, tá? Outro exemplo, Bn, menos 1 elevado a n mais 1, 1 sobre n. Entra 1, quando entra 1 aqui, fica 1, né, no 1 sobre n. Aqui no expoente fica 1 mais 1, que é 2. Então, menos 1 elevado ao quadrado, 1. O primeiro termo, 1. Quando entra 2 aqui nessa parte de 1 sobre n dá meio e aqui dá menos 1. Então, quando entra 2, sai menos meio. Quando o n igual a 3 entra, sai 1/3, né? Gera 1/3. Quando entra o 4, sai o menos 1/4. E assim até o termo genérico n e continua até mais infinito, tá? Então, é uma sequência infinita. Cn, n menos 1 sobre n, é o próximo exemplo. Então, eu posso representar a sequência assim ou assim, tá? Então, ó, entrou o 1, saiu 0. Por quê? Ó, 1 menos 1 dá 0 sobre 1, 0. Entrou o 2, sai 1 meio. Entra o 3, sai 2/3. E assim todos a gente pode representar. E por último, essa sequência aqui, dn igual a menos 1 elevado a n mais 1. Quando entra 1, fica 1. Quando entra o 2, sai menos 1. Quando entrar o 3, sai 1. Quando entra o 4, sai menos 1. Por quê? Ó, 4 mais 1 aqui no expoente dá 5. Menos 1 elevado à quinta dá menos 1. E assim todos os termos de representação da sequência. Então, aqui eu tenho 4 exemplos de sequências de números reais. Lembrando que entra n e gera um número real, tá? Gera um AN aqui, que é um número real. Por exemplo, ó, esse número aqui, ó, raiz de 2, ele é um número irracional, tá? Então, se entra, aqui no caso entrou o 2 e gerou raiz de 2, nessa máquina aqui que tira a raiz quadrada dos elementos. E aí, gente, dados esses exemplos, a principal pergunta que nós fazemos aqui quando nós estamos falando de sequências numéricas é:
A sequência converge ou a sequência diverge? E o que isso significa? Significa que eu quero estudar o comportamento dessa função AN quando o n tende a mais infinito. O que acontece com os termos dessa sequência AN assim que o n cresce, cresce, cresce e nunca para de crescer? Então, essa é a nossa principal pergunta aqui. Mas o que significa, então, convergência e divergência? Que é a nossa próxima definição. Nossa primeira definição aqui sobre convergência, né? Essa definição, ela fala o seguinte: uma sequência AN converge para um número real L se e somente se o limite do AN, quando n tende a mais infinito, dá esse número L. Então, falar de convergência é nada mais, nada menos do que falar sobre limite. Limite do n tendendo a mais infinito da sequência AN. O que está acontecendo? Está ficando cada vez mais próximo de um L, então a gente vai falar que o limite é L. E a definição formal de limite, lembrando lá de quando nós vimos o cálculo 1, é que limite de uma função AN, quando n tende a mais infinito da L, é equivalente a falar que, dado um epsilon, existe um n grande, tal que, para todos os n maior do que esse n que eu consegui encontrar, o AN vai estar tão próximo de L a uma distância menor do que epsilon. Coloquei aqui um desenho aqui pra gente, um gráfico aqui pra gente entender essa definição aqui usando esse gráfico. Olha só. Então, peguei o limite aqui, que é o L, coloquei o gráfico aqui no eixo Y, eu represento os AN, no eixo X eu represento os N. Eu coloquei a reta cheia aqui, mas é um abuso de linguagem, porque no nosso domínio só tem os números 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, né, os naturais. Então, a gente não tem domínio aqui entre o 2 e o 3, por exemplo, tá? Então, eu coloquei aqui o A1, o A2, então o A1 aqui seria esse número, aqui esse número que seria o A2 e assim, esse aqui seria o A3, tá? Então, falar que limite de AN, quando n tende a mais infinito, vai dar L, quer dizer que, dado um epsilon, que é esse tamanho aqui, ó, de intervalo, dado um epsilon, vai existir um n grande, ó, esse aqui é o número n, de tal forma que todos os n's que estão depois desse n que eu descobri, os AN vão cair nessa faixinha, tá? Então, lembrando aqui que o AN está caindo em L mais epsilon, L menos epsilon, ele está caindo nessa faixinha que está aqui, ó, tá vendo? Nesse intervalo, tá? Isso daqui é a mesma coisa de falar que a N menos L, que eu estou subtraindo L aqui em todos os termos. Isso aqui é a mesma coisa de falar que a N menos L em módulo é menor que epsilon, tá? Faltou menos. Então, gente, quando eu falo que a partir deste N que eu encontrei grande, os ANs estão caindo aqui dentro, tá vendo? Os ANs são os em vermelhinho. Antes desse N, os AN não estavam aproximando. Por quê? Porque eu estou olhando o limite em mais infinito. E essa daqui é a definição formal disso. Então, recapitulando, aqui está a definição formal, mas o que é mais importante aqui para nós é entender a definição. Então, eu falo que uma sequência converge para um número L se o limite de AN, quando n tender a mais infinito, der esse número L, tá? E aí, nós vamos provar aqui, por definição, que a sequência AN, que é essa sequência aqui, converge para zero. Então, vamos só ver aqui os termos dessa sequência. Vamos começar aqui vendo quem é essa sequência. Então, é o 1, 1 meio, 1 terço, tá vendo? N vale 1, N vale 2, N vale 3, 4, 5, 6 e assim até o enésimo e continua, porque é uma sequência infinita. Então, aqui a gente está vendo que esse N está crescendo, 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 e eu quero, então, calcular quem é o limite, né? Lembrando que olhar essa sequência converge, limite de 1 sobre N, de N tendendo a mais infinito. Aqui eu sei que vai dar zero e eu quero provar que, de fato, esse limite é zero. Então, eu quero, na verdade, provar isso daqui, ó. Eu quero fazer a prova,
tá? Então, para a gente fazer a prova, vamos lembrar aqui como que eu faço. Eu faço um rascunho. Eu faço um rascunho aqui, lembrando a definição. A definição que eu faço é, dado um epsilon positivo, eu quero mostrar que existe um n positivo também grande, de tal forma que se n é maior do que, para todos os naturais maiores que esse n, o AN vai ficar tão próximo de zero, né, que é o L, a uma distância menor que epsilon. Lembrando que o n é natural, então eu posso tirar esse módulo. Então, eu tenho aqui que o n é maior do que 1 sobre epsilon. Então, eu consigo esboçar quem é o nosso n. Então, agora eu vou escrever aqui bonito. Então, isso aqui é o rascunho, gente. Agora, aqui é a prova. Se você não está sabendo direitinho, vai lá na playlist de cálculo 1 que tem a definição formal de limite. Eu mostro essa questão que eu faço usando rascunho para fazer a prova. Então, agora vamos fazer a prova, né? Que a prova dá que de fato esse limite dá zero. Então, vamos começar. Ó. Dado um epsilon positivo, eu vou mostrar que existe um n positivo, tá? Esse n eu vou tomar ele como 1 sobre epsilon, e ele é tal que, se o n é maior do que esse n, que é 1 sobre epsilon, eu sei que isso daqui equivale a dizer que 1 sobre n, que é o próprio 1 sobre n, esse 1 sobre n vai ser menor que epsilon, tá? Porque isso daqui, se isso aqui equivale, isso daqui também equivale, né? Só lembrando que essas duas coisas aqui no rascunho, ó, elas são equivalentes, tá? Então, isso de fato implica nisso. E aí eu provo que de fato o limite é zero, tá? Usando a prova. A maioria das vezes nós vamos só calcular os limites aqui, tá? E calcular esse limite aqui é muito simples. Vamos para a próxima observação aqui importante para nós. Quando o limite de AN, quando n tende a infinito, não existir, nós vamos falar que a sequência é divergente. Então, se o limite existe, é um número real L, nós vamos falar que a sequência é convergente. Se o limite não existir, ela é divergente, tá? E aí, agora eu vou apresentar dois tipos de casos das sequências divergentes. A primeira, que é um caso assim, ó, que é quando a sequência é oscilante, tá? Quando ela oscila. Então, esse aqui é um exemplo de sequência divergente. Essa sequência aqui, ó, menos 1 elevado a n mais 1, ela tem esses termos, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, e assim vai sucessivamente. O limite de n tendendo a mais infinito de menos 1 elevado a n mais 1, gente, esse limite não existe. Por que que esse limite não existe? Primeiro que o limite, quando existe, ele tem que ser único. E essa sequência, ela fica sempre oscilando entre o menos 1 e o 1, tá? E com isso, se a gente tomar qualquer epsilon menor do que 1, porque não é a definição não é dado epsilon positivo qualquer, então vamos pegar menor que 1. Por exemplo, o epsilon igual a meio. Se você pega um epsilon igual a meio, nós vamos ver que torna-se impossível encontrar o n natural, né, positivo, grande, tal que a n menos L é menor que meio quando o n ultrapassa esse n aqui grande. Tá? Por quê? Porque olha só, vamos supor que você fale que a sua sequência está no 1. Tá lá quando o n tende a mais infinito. Mas se você tá lá crescendo, 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 sempre vai ter n que vai dar 1 e que vai dar menos 1. Então, na verdade, esse limite ele não existe pela unicidade do limite, porque ele não vai ser nem o 1, nem o menos 1, tá? Então, o limite para existir é único. E esse tipo aqui de sequência, que é o que a gente chama de oscilante, ela é uma sequência que, quando varia-se entre dois números, a gente tem que analisar com calma. E essa daqui, ela é divergente, pois o limite não existe, tá?
Próximo exemplo, essa sequência aqui, ó, raiz de n, ela também é divergente, porque o limite, ele é mais infinito. Quando o n vai crescendo, a raiz desse número também cresce para mais infinito. Esse limite aqui sendo mais infinito, ele não existe, porque ele não é um número real, porque mais infinito não é número, né? É só uma forma de falar que está crescendo, crescendo, crescendo e nunca para de crescer. E aí, gente, eu vou colocar aqui a definição formal de divergência para o mais infinito. Uma sequência n diverge para o infinito se para todo número positivo m existir um n positivo, de tal forma que todos os naturais que ultrapassam esse n, os AM ficam maiores do que o m, que equivale a dizer isso daqui, ó, que o limite dá mais infinito. Isso aqui é a forma formal de dizer esse limite aqui igual a mais infinito. Então, só visualizando aqui no gráfico, olha, dado um m grande, não importa o tanto que ele seja, vai existir um n grande também, né? De tal forma, ó, igual raiz de n, ó, tá crescendo. Tá vendo? Então, a partir de um certo índice, esse n aqui, todos os n que estão depois, os AN ultrapassam esse m, que é a forma formal de dizer. Mas calcular esse limite aqui a gente sabe lá do cálculo 1, tá? E aí a gente tem aí um teorema sobre sequências, que é o primeiro teorema. Ele está lá na página 68 do livro do Thomas. Ele fala, ó, regra da soma, limite de quando duas sequências são convergentes aqui, né, no caso. Eu tenho que o limite da soma é a soma dos limites, a subtração também vale, o produto vale, multiplicação por uma constante também e o quociente. Então, vamos aplicar aqui em um exemplo, olha. Vamos fazer aqui, ó. Primeiro, eu vou usar a soma, tá? E já vou colocar aqui, ó, o 2 é elevado a menos n, mais o limite de n ao quadrado mais 2, 3n ao quadrado mais 1, n tendendo a mais infinito. Então, repare que eu usei a soma, usei o 1 e o 4 aqui, tá? Aí, eu vou fazer agora, ó, 2. Aí, agora é resolver limite, cálculo 1. Isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre E a n, mais limite, n tendendo a mais infinito. Eu posso colocar o n ao quadrado para resolver essa indeterminação aqui do tipo infinito sobre infinito, ó. Posso fazer isso. Coloquei aqui em evidência. E aí eu observo que esse primeiro limite aqui é zero, porque o denominador tende a mais infinito, né? Vai ficar 2 vezes zero, mais esse aqui some, ó, quantidade dividido por ela mesma. Esse tende a zero, esse tende a zero, e aqui sobrou, então, 1/3. Então, essa sequência que eu coloquei, ela converge para 1/3, porque o limite existe. Outra coisa que muito interessante da gente fazer é o teorema do confronto, porque ele nos ajuda a encontrar limites. Então, suponha que eu tenha sequências AN, BN e CN, são sequências de números reais. Se a BN estiver entre AN e CN, para todo N a partir de algum índice, N, e os limites de AN e CN são L, portanto, o do BN também vai ser L. Então, isso daqui é o teorema do sanduíche, que vale para limite, vale para sequência também, porque a definição de convergência de sequência é limite. Vamos ver, então, que essa sequência aqui que eu escolhi converge para L. Então, lembrando que o cosseno de N, ele é sempre entre menos 1 e 1 para todo N natural, vale para todos os reais, né? Divide todos os fatores por N. E temos que o limite, quando N tende a mais infinito, de menos 1 sobre N, coincide com o limite de 1 sobre N, quando N tende a mais infinito, que é igual a zero. Portanto, pelo teorema 2, que é o teorema do sanduíche,
o limite da sequência cosseno de n sobre n, quando n tende a mais infinito, também é zero. E aí nós mostramos o que a gente queria, que converge para zero essa sequência aqui. Mais um exemplo, essa sequência aqui, ó, menos 1 elevado a n, 1 sobre n, como que a gente faz? Menos 1 elevado a n está sempre entre menos 1 e 1. Divide todo mundo por n e usa o teorema. Então, isso aqui eu tenho para todo n natural, asterisco. E também nós sabemos que o limite de n tendendo a mais infinito de menos 1 sobre n coincide com o limite de 1 sobre n, quando n tende a mais infinito, que é zero. Logo, a gente tem as hipóteses do teorema. O teorema de sanduíche garante que o limite dá menos 1 elevado a n sobre n, que é a sequência que a gente tem, também vai ser zero. E aí a gente prova o que a gente queria. Essa sequência aqui, a n é igual a seno de n sobre n ao quadrado, eu vou deixar como exercício para vocês. Tá? Façam igual a gente fez no exercício 1. É a mesma ideia, só que aí depois que você coloca o seno entre menos 1 e 1, você vai dividir todos os termos por n ao quadrado, tá? Teorema 3, que é o teorema da função contínua, que fala que se a n tende a L e f for uma função contínua em L, então o f de AN é o f de L. Eu deixei aqui alguns exercícios, ó, que a gente pode ver, ó. Esse aqui seria o AN, tá? E o f seria a raiz quadrada. Para onde que vai? Vamos chamar aqui de Bn. O Bn, n mais 1 sobre n, quando n tende a infinito, ele converge para 1, tá? Então, Bn, e esse aqui seria o L. Então, Bn converge para 1, tá? Quem que é o f de Bn? O f de x aqui, é a raiz de x, é uma função contínua. Então, eu vou fazer f de Bn, que é a função AN, né? Isso aqui seria o AN, é o f de Bn, é igual aqui. O f de Bn vai tender a f de L, só que o L é 1. Quem que é o f de 1? É raiz de 1, que é 1. E a gente provou, então, que essa sequência AN aqui converge, que é essa setinha aqui, ó, converge para 1. Tá provado. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou chamar um Bn aqui, de 1 sobre n. Eu sei que 1 sobre n, quando n cresce, vai tender a zero. A função f de x aqui é 2 elevado a x, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, f de Bn, que é o AN aqui no caso, é o f de Bn. Então, vai ficar 2 elevado a 1 sobre n. Vai tender pelo teorema a f de 0, tá? F de 0 é 2 elevado a 0, que é 1. Logo, a sequência AN converge para 1, tá? A gente usa essa setinha aqui, então, mais uma vez, para falar de convergência, tá? A n converge para 1, significa que quando n tende a mais infinito, o limite de AN é 1. Então, falar isso é a mesma coisa de falar isso. Teorema 4 fala o seguinte: suponha que f de x seja uma função definida para todo x, a partir de um n0, e que a n seja uma sequência de números reais, tal que a n eu vou chamar de f de n. Então, o limite da função f de x implica no limite da função an. Isso daqui, gente, nós vamos usar para calcular limites usando a regra de L'Hopital. Então, basicamente, eu vou pegar o an e vou associar a uma função f de x. Por que eu vou associar uma função f de x? Eu vou pegar uma função que todos os an vão estar em cima dessa função. Então, por exemplo, olha, eu coloquei aqui o exemplo. AN é igual a ln de n sobre n. A função f de x aqui associada é o ln de x sobre x. Logo, esse x aqui é real, tá? Lembrando que o conjunto dos naturais está contido aí no conjunto dos reais. Então,
onde que esse limite da f de x for, olha o que o teorema fala, ó. Limite de f de x é um L, então o limite do AN também vai ser o mesmo L, porque a função ela está carregando a sequência, porque ela é uma função associada, ó. AN é o f de n, então AN é o f de n, f de x, eu coloco o n por x, lembrando que a importância disso é para usar a regra de L'Hopital, porque eu tenho que derivar. Então, eu quero saber se essa sequência aqui converge ou diverge. Eu já sei que ela é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, quando eu estiver tentando calcular o limite dela, tá? Então, toda vez cheguei a infinito sobre infinito, né? Eu quero calcular se diverge ou converge, eu vou pegar o limite da função associada, que é ln de x sobre x. Vou usar a regra de L'Hopital aqui, ó. Deriva em cima, deriva embaixo. Derivada em cima, derivada embaixo. Esse limite é zero. Se o limite, ó, se a função f de x deu zero, o limite, a sequência também vai convergir para zero, tá? Então, ó, pelo teorema 4, a n também converge para zero. Ou seja, o limite de n tendendo a mais infinito, de ln de n sobre n é zero. E aí, gostou da aula? Se gostou, acesse o canal do Cálculo nas redes sociais, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo ou a playlist com seus colegas. Até a próxima! Tchau!